Olá, bom dia. Hoje é feriado, dia 7 de setembro. Estamos aqui super patriota, com a camisa do Brasil, da seleção do futebol. Mas hoje é feriado 7 de setembro. Um feriado muito importante para nós brasileiros, não? Mas mais importante do que hoje ser feriado são as boas notícias, né, que o Brasil vem colecionando com relação ao coronavírus. Tivemos aí 17% de redução de número de mortes. Ainda um número muito elevado, mas um bom motivo para a gente também agradecer. Só que aí a gente começa a perceber o seguinte: o Brasil começa a dar sinais, né, de resultado com relação ao controle dessa doença terrível, né, que é o coronavírus. Né? E a Emília está falando, primeira vez não tem desfile. Né? É isso aí, Emília. Complicado. Mas aí a gente percebe que o Brasil começa a dar alguns sinais com relação à melhora, alguns sinais com relação ao melhor controle da doença, com redução aí de 17%. Os pássaros estão cantando aqui, Jay. E aí a gente percebe as praias, né, lotadas, né, aglomeração, desrespeito. E eu não consigo entender como que nós como nação, né, não vou considerar agora ou eu, você ou essas pessoas, mas como uma nação, nós somos tão desrespeitosos assim. Né? E eu estava vendo na sexta-feira o número de carros que desceram para o litoral de São Paulo. O tamanho do engarrafamento era brutal. E a gente pensa, estamos em época de pandemia, não me interessa se o feriado é prolongado, né? Mas é pandemia. A pandemia não acabou. Nós já temos bons motivos, né? E aí a gente olha para as praias e vê esse tipo de coisa, eu não consigo entender. E aí uma coisa que me preocupa bastante é o seguinte, no litoral, o litoral é encharcado de idosos. Muitos idosos, eles mudam, né, para o litoral para poder curtir a sua velhice, né, para poder curtir a sua velhice. E aí esse bando de irresponsável, porque para mim isso é um bando, isso daí não tem nada a ver com sociedade, com respeito mútuo. Não, é um bando. E aí um bando de pessoas descem, né, para o litoral, expondo todos aqueles que são idosos, que ali têm buscado levar a sua vida, curtir a sua velhice. Muito estranho, né? Hoje é dia 7, dia 9 é aniversário da minha filha. E ela pediu para mim assim, ela falou, pai, o único presente que eu quero é que o senhor traga o vovô, né? E eu falei, tá bom, filha. Mas como eu vi que aqui em Brasília a gente ainda está com uma certa dificuldade de controle da pandemia e eu não tive menor chance de ir até onde meu pai mora para buscá-lo, eu falei, filha, não vai ser possível trazer o vovô, né, para o seu aniversário, porque eu tenho medo de trazer o vovô e ele pegar essa doença no caminho, ou vindo de avião, ou vindo de ônibus, né? E aí eu fiquei muito preocupado, né, em trazer o meu pai. E sabe onde meu pai mora? No litoral de São Paulo. E eu não trouxe o meu pai para cá com medo do meu pai pegar a doença, porque ele mora em Praia Grande, ao lado de Santos ali. Santos, São Vicente, Praia Grande. E eu não trouxe o meu pai para protegê-lo,
E aí eu vejo esse bando de irresponsável descendo para o litoral de São Paulo, justamente onde meu pai mora. Eu não trouxe ele para Brasília para não o expor ao coronavírus. E aí vai esse bando de irresponsável lá para Praia Grande, São Paulo, de São Paulo para Praia Grande, para Santos, São Vicente, Mongaguá, outro nome difícil, Mongaguá, Itanhaém, e assim por diante. Lota o litoral e leva a doença lá para onde meu pai mora e tantos outros idosos moram. Eu não sei, mas assim, tem coisas que são incompreensíveis para mim. Essa é uma delas. Essa é uma delas. É incompreensível para mim. Será que eu, como ser humano, não tenho a menor condições de abrir mão, né, de um feriado prolongado e ficar na minha casa quietinho, em época de pandemia, curtindo minha família, tranquilo? Não. Eu preciso sair de São Paulo, preciso ir até o litoral. Vai entender isso. Isso para mim isso é incompreensível. Compreensível, eu não entendo. A única coisa que eu posso fazer é orar para que Deus proteja meu pai, né, que está lá agora num fervo de gente. Porque eu sei como fica aquele lugar em feriados. Várias vezes eu estive por lá em feriado. Lota. Bom, tentei fazer a minha parte para proteger meu pai, não trazendo, né, agora. Ontem ainda conversei com as minhas filhas como eu queria que meu pai estivesse aqui. Não está. Só espero que Deus o proteja, que Deus o livre. Tanto ele quanto minha família toda que mora lá. Bom, Cíntia, eu vou chamar você. Né? Você pediu para participar hoje, eu vou lhe chamar, tá bom? Para que a gente possa conversar. É muito complicado. Bom, tem duas Cíntias agora. Espero que eu esteja chamando a Cíntia certa, hein? É a Cíntia Cierotti. É essa mesmo? Só confirma para mim, Cíntia, se foi você que pediu que queria participar. É isso mesmo, né? Beleza, vou tentar chamar então. Depois dessa triste constatação, vamos trabalhar. Consegui, consegui, consegui. Para mim ainda aparece como conectando, Cíntia. Ainda não apareceu sua imagem, mas Tá já ouço bom. sua voz. Ai, que bom, que legal. Vamos ver se vai dar. É. Mas a gente já pode começar a nossa conversa, tá bom? Tá legal. Então vamos lá, Cíntia. Em que eu posso lhe ajudar? Outro dia nós tentamos, não foi? Não deu certo, né? Sim, tentamos. Hoje estamos Eu, tentando de novo, porque até agora não exatamente. apareceu. Ah, Se você cair, Cíntia, aí você hum, volta e eu chamo você novamente, tá bom? tá legal. Então vamos. Pode contando, Então Cíntia, em tá. que eu posso te ajudar? Então, doutora, eu já venho lhe acompanhando faz um mês. Eu sou aqui do Rio Aí eu já caiu, ó. É, como é complicado. Internet é um negócio que. Vamos tentar de novo. Internet. Ai, que droga. Cíntia, né, vamos levando aqui, né? Meu papel Ah, é tentar. Você é do. do Caiu. Sul. Do Sul. Eu sou do Legal. Rio Grande do Sul. Eu tenho doença de Crohn, doutor. Ok. Doença de Ah, Crohn. isso, há 12 anos. Nossa. Pois é, que eu venho nessa luta. Bastante tempo. Sim,
Agora, depois que eu comecei a ele acompanhar, mudar a minha alimentação, me sinto melhor. Graças a Deus. Mas ainda tenho alguns problemas em função da alimentação. Meu maior. Caiu e eu vou continuar insistindo, vou continuar chamando a Cíntia, pessoal. É ruim quando acontece esse tipo de coisa, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Então começamos, vamos até o fim. Cíntia, só escreve um oi aí de novo, só para eu poder te chamar. Isso, acho que já apareceu aqui, ó. Oh, meu Deus. Agora não dá a opção para eu poder chamar a Cíntia? Como assim? Cíntia, só escreve um oi para eu poder chamar você novamente. É uma luta, viu, esse negócio de internet. Tem dia que a coisa não vai mesmo. Aqui, escreveu um oi. É. De Oi. novo, Cíntia, continue. O Aí, último mês teve melhor, então. isso. Depois eu já consegui ter uma perda de peso, porque eu estava bem acima do meu peso. E tô mudando aos poucos minha alimentação. Sigo ali à risca o que o senhor passa pra gente, que eu acho bem legal a sua ideia, assim, da parte da comida. E tá me ajudando muito. Legal, fico feliz em estar participando dessa melhora sua. Muito Sim, feliz. eu também. Mas eu tenho um exame aqui que eu fiz Certo, recentemente e eu acho que eu levei pro endócrino e ele falou certo. sobre o meu ferro que está baixo. Caiu de novo. Ferro baixo. Já vou anotar aqui. Quando eu chamar essa informação eu já tenho. Como é difícil a internet, né? Não nos ajuda muito. Gente, o melhor jeito é se você escrever um oi, aí quando você aparece aqui eu chamo você novamente, porque não está me dando acesso ali de olhar a barrinha onde você solicita a participação. Internet miserável. Eu nem sei se ela sair e entrar vai ajudar tanto assim, né? Bom dia, Márcia. Estamos aqui na luta para tentar conversar com a Cíntia hoje. A Adriana disse que precisa pegar firme nos conselhos, né? Diz que está muito picareta. Bom, a Cíntia, vocês viram, ela já está obedecendo aí, seguindo as orientações, né? Buscando ter um estilo de vida mais saudável, já está tendo resultado. Então, Cíntia, toda vez que cair, você só coloca um oi de novo aí, que eu vou ficar atento aqui e eu te chamo. Oi. Pode falar. Ferro baixo. Isso, doutor. Assim, ó, capacidade ferroptina livre 275. Ok, Saturação da transferrina 14,9. Ferro, mesmo, né? O ferro 48. 48 abaixo mesmo. É, E tem ferritina? tem a ferritina. Deixa eu ver. Ferritina, transferrina tem. Tá, ferritina não, né? É que Não, não. a ferritina, ela é o nosso estoque de ferro. Aí eu queria ver Ah, acho como que não que tá tem. esse aspecto. Tem, achei. 31,8. É, também não tá das melhores não. Já caiu de novo. Como tá difícil. Mas a gente vai lutando aqui, vamos até o fim. A gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Então, vamos até o fim aqui com a Cintia. Tem que escrever o oi aí, Cintia, porque só escrever um oizinho que eu te chamo. Então, assim, pessoal, olha só. A Cintia tem doença de Crohn. Vou fazendo um resumo aqui para quem chegou.
e não estamos conseguindo estabelecer uma conexão onde apareça a imagem dela. Porém, ouço a voz, né? E vou continuar com a Cintia até o fim aqui, para a gente conseguir trabalhar com ela. Mas ela, tendo doença de Crohn já há 12 anos, ela também está com agora níveis de ferro Oi, baixo. Aproveita, aproveita e conta oi, tudo. oi, oi. É isso, doutor. O resto, colesterol tá bom, conforme o médico disse, né? Glicose tá 83. É, tá excelente. É. Ok. Glicemia média estimada, a minha hemoglobina glicada tá 5,0. Opa, tá bom. Eu fiz também exames para ver a tireoide, porque eu tenho os nódulos, mas eles não são assim superficiais, né? Não é hormonal meu problema. Ok, mas é bom anotar aqui. É, a tiroxina livre 0,99. Legal. Bom, caiu de novo. Caiu de novo. Né? A Lise disse que está conseguindo, acho que, fazer caminhada todos os dias. Né? Parabéns, Lise. Muito bom, parabéns mesmo. Bom, caiu mais uma vez com a Cintia. Eu vou chamar ela mais uma vez. E aí eu acho que eu já vou ter algumas informações e a gente vai trabalhando aí, né, o caso da Cintia. Uma pena que eu não vou conseguir dividir tela com a Cintia. Né? Que coisa. Como é complicado. Internet. Mas aí, Cintia, eu vou te chamar mais uma vez, você me dá mais detalhes, né? E aí, quando, né, você cair, eu vou ir trabalhando o seu caso. Se você precisar entrar para falar mais alguma coisa que você se lembrou, né, você dá um tchauzinho aí, escreve um oi, alguma coisa, e eu chamo você novamente, tá bom? Mas eu não vou deixar de trabalhar o caso, não. É difícil mesmo, viu? Tá difícil, Flávio. É complicada a coisa. Esperando mais um oi aqui da Cindy, para ela poder fechar o histórico e eu poder trabalhar. Internet, internet. É feriado, né? Acho que ela não tá afim de trabalhar, não. Pelo menos a minha tá funcionando, né? Pior se fosse a minha, e não tinha today para ninguém. Bom, vou trabalhando o seu caso aqui, Cintia. Quando você escrever alguma coisa aí pedindo para entrar novamente, eu te chamo, tá bom? Então vamos começar a analisar um pouquinho o caso da Cintia, né? 12 anos, né, com doença de Crohn. Essa doença de Crohn é uma doença muito complicada porque é uma doença inflamatória, né? É uma doença inflamatória onde muitas pessoas têm sofrido com isso, né? Muitas pessoas têm sofrido. E aí, no caso, me preocupo bastante porque ela afeta também, né, outras áreas, né, da nossa vida. Então vamos lá, Cíntia, volta aí e conta mais um pouquinho para nós. Depois eu vou trabalhar seu caso. Tá voltando. Conta aí, Cíntia. Uia! Oi. Começou a querer aparecer a tela. Meu Deus. Foi- Ai, meu Deus. Olha só que Tô, coisa boa. tô aqui. Veja se Ah, você consegue tô- virar a tela para você, porque eu acho que ela está virada para a parede. como é que eu. Peraí, que eu tô tentando. Você- Lá em cima do lado esquerdo tem uma flechinha de ida e volta. Então, clicando ali, ela vira a tela. Na verdade, aqui embaixo no meu, tá? Ah, no seu aí embaixo, então tá bom. Peraí, que eu tô tentando. Ok. Só não saia, porque agora você entrou. Não. Pois é, não tá virando, doutor. Tá, mas é Vou melhor, esperar um pouquinho. é Vamos melhor, deixar assim. é melhor escuro do que nem aparecer, tá bom. É verdade. E a gente vai Então, lidando. Então a agora você vitamina, consegue trabalhar. a vitamina B12 tá 346, Tá bom. tá? Vamos ver o que mais aqui. As plaquetas 285. Tá bom também. Vamos ver, hemoglobina 14,30, Tá bom. né? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui para dizer. Eu acho que é isso mesmo, colesterol 57.
Ok. A colesterol LDL 83, Tá bom. Olha só que beleza, o LDL. né? É isso aí. São esses os exames que eu tenho. Beleza, então. Bom, então vamos trabalhando um pouco o seu caso aí. Quando você conseguir virar a tela, ótimo. Mas pelo Tá, menos você já está por aqui agora. é verdade. É, por isso que eu tô É que falando, a tá gente não. chovendo aqui, doutor, faz uma semana. E eu Aqui acho faz que 3 que não isso. chove. 3 Nossa, meses. Jesus! Aqui em Brasília Bah, faz 3 meses que não chove. Aqui esse que período é um período loucura! crítico. Seco, né? Só com vaporizador no quarto a noite inteira para suportar. Nossa, não. Bom, então vamos perguntar aqui sobre alguns sintomas, né? Quais foram os primeiros sintomas que você começou a sentir antes do diagnóstico da doença, assim? Diarreia, febre, né? Vômito, muita perda de peso, muita, mas muita mesmo, Nossa, né? todas as Eu cheguei, características da doença praticamente. eu cheguei aos 47 quilos, doutor. Fiquei Fadiga em também, cima muito de uma, cansaço. também, fiquei em cima de uma cama por 3 meses, sem saber o que E eu tinha tinha. presença de sangue visível nas fezes. Muito, 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 muito. Mucosa, Bom, tudo, tudo. resumindo, então, você teve todos os sintomas da doença. Exatamente, exatamente. Meu Foi Deus. bem, Pois é, complicado, né? Perda de muito. peso bem expressiva você teve, pelo jeito, então, 47 Uhum. quilos. E aí depois, o que que aconteceu? Que recuperou todo esse peso e mais um pouco? Pois é, doutor. Hoje em dia, né, me trato no Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, um hospital muito bom, né, com uma equipe muito boa de endocrinologista, de colonoscopia, de pessoal que trata também a parte da proctologia, porque eu faço uso de 6 sedenhos perianais. Não sei Nossa, se o senhor já viu falar. Pois é, bem complicado, sabe? sim. Mas a gente vai levando. E aí eu fui começando a fazer uso de alguns medicamentos, de biológicos também, né? Aí já estou no terceiro ou quarto biológico, para lhe dizer bem a verdade, porque o que que acontece? O meu organismo ele está começando a criar uma resistência aos medicamentos. Você está fazendo uso de corticoide? No momento, não. Não, Só o biológico. só biológico. Só o biológico. Que é, bom, melhor, né? Sim. Bom, aí a gente tem que analisar várias questões, sim, de que quando a gente fala dessa doença, é uma Ah, doença inflamatória, tem uma relação direta com a parte imunológica, sabemos que a nossa imunidade depende muito do trânsito intestinal, é ali que sim. se constrói a imunidade, né? A doença é doença Exato. de Crohn, para quem chegou agora, Isso. né? Doença de Crohn, e é uma doencinha complicada, né? Até Uhum. de escrever o nome da bichinha, né? Bom, e aí veja só, quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, Cíntia, o que que a gente precisa Hum, levar em consideração? As coisas mais básicas, né, que a gente tem que sim. observar com relação à parte de estilo de vida, tá? Bom, Uhum. primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, né? Eu tenho que controlar a diarreia, né? Então esse é o primeiro aspecto, né? Sim. Tenho que controlar a diarreia. Por quê? O que causa isso? Pois é, pessoal, não tem assim, né? Queria Não tanto tem, saber. não tem uma causa específica doença de Crohn. É, Mas bem, o que mais se relaciona com causa para a doença de Crohn são questões emocionais, né? sim. Então, assim, a piora emocional abre brecha para aparecer qualquer pendenga. Por isso que eu falo que o Uhum. cortisol é aquele que, quando fica elevado, vira um terrorista, né? E onde a gente sabe que ele é mau, vai explodir, só não sabe onde nem quando. Então, um dos efeitos É. colaterais, muitas vezes, né, de estar passando por um estresse fisiológico muito grande, por um período de muita ansiedade, E é tive, abrir porta para doutor. aparecer Tive qualquer várias, porqueira. tive várias histórias, né? Cuido pai, cuido mãe, pai com Alzheimer, mãe que não enxerga, tudo comigo. Pois é, Então, né? é pesada a história. Então, e aí, nesse caso,
tem uma porta gigantesca aberta, uma porta gigantesca Exato. aberta, né? Uhum. Porque a gente sabe que não tem a causa específica, assim, e o que que causa, né? Não, Uhum. não tem, assim, mas essa parte emocional é uma parte muito pesada. Tem outras causas, né, que eles também acabam correlacionando, que é alguns vírus, né, esse tipo de coisa, bactéria, que pode gerar Sim. doença inflamatória. Mas eu vejo que a principal mesmo é a parte emocional. É aí onde o problema mora. E tem a questão Concordo com o hereditária. senhor. E tem a questão Uhum. hereditária, que aí o que que acontece? Você herda uma possibilidade, mas é a pior emocional que te abre a porta para a doença se manifestar. Então é mais ou Sim. menos assim. Eu me lembro que quando eu estava fazendo uma faculdade de nutrição ainda, acho que eu estava Uhum. no segundo ano da faculdade de nutrição. E na época teve um congresso numa clínica de gastroenterologia de Maringá. Uhum. Muito bom esse congresso. Foi um congresso pequenininho, poucas pessoas, devia ter o quê? Umas 20 e poucas pessoas. Mas assim, Sim. com baitas especialistas assim. Para você entrar, você tinha que conseguir um convite. Eu nem me lembro como é que eu consegui esse convite, né? Mas eu sei que eu fui. Entrou. Era pertinho de casa, ainda fui a pé, né? Era bem Nossa. próximo, era 2 quadras de casa, na clínica, Né? né? Uma baita de uma clínica de gastroenterologia. Sim. Eu não me lembro quem conseguiu esse convite para mim, eu sei que eu fui. E eu Uhum. comecei a ficar assim muito impressionado, né, com os efeitos colaterais da doença, como que é uma É doença, horrível. né, que realmente compromete brutalmente o trato gastrointestinal, né? O trato Sim. gastrointestinal, porque não é só intestino, né? É uma doença migratória, uma doença desgraçada que Uhum. pode migrar. E aí, Isso. nesse caso, né, o principal sintoma mesmo é diarreia, dor abdominal, febre, perda de peso, né? Doutor, só um detalhe. No meu problema, eu tenho uma estenose. Uma coisa Não sei se boa. o senhor lembra, mas eu lhe mandei um Whats. Eu sou aquela que lhe mandei um Whats, contando da estenose. Talvez eu me E, lembre. e é tantas pessoas, né, doutor? Cíntia. Então eu tenho uma estenose e ela me dificulta. Eu tenho no momento constipação. É, para explicar um pouquinho para o pessoal, estenose é um estreitamento, né, da luz intestinal. Então, o que que acontece? Isso. Você tem esse espaço assim, onde passa de repente ali o bolo fecal, vamos considerar que seja esse o espaço. Um processo Uhum. de estenose é um estreitamento, né, um estreitamento. Isso. A luz intestinal fica menor. Então, Exato. resumindo por miúdos, não, um passarinho, olha aqui, vai entrar aqui dentro, saiu. Eu ia virar para Ah, mostrar para vocês. A janela está aberta e ele chegou, parou na janela, olhou para mim, ameaçou entrar. E eu falei, nossa, vai virar uma confusão aqui dentro. bênção Mas de era, Deus. mas era bonitinho, danadinho. Né? Então, assim, ó, essa estenose, né, é justamente o estreitamento, trocando por miúdos, né, como dizem, Uhum. e para que todo mundo compreenda. E então, Isso. assim, a característica da doença, e ele está ameaçando voltar aqui, o passarinho. A característica da doença é a diarreia, né? Hoje você disse que está com essa dificuldade até de evacuar o Uhum. número de vezes que deve por causa da estenose. Então, assim, são situações complicadas, né? Nenhum nem outro é bom, né, Cintia? Nem está com diarreia, Sim, nem também com constipação. é E aí, verdade. o que nos preocupa bastante é que uma característica da doença é você não ter o trânsito intestinal normal, né? Uhum. Diarreia. Então, isso daí já era preocupante. Estenose também preocupa do mesmo jeito. Por quê? Sim. Se é uma doença que tem uma relação direta com a parte emocional, algo que nos gera uma preocupação grande é essa questão da interferência que a doença traz na produção de serotonina intestinal. Porque a Uhum. serotonina, ela é o hormônio da felicidade. Ele está voltando, bate ali na janela. Então, assim, ó, a serotonina é o hormônio da felicidade. O que é muito importante a gente entender é que nesse tipo de doença, o controle emocional está diretamente associado com a melhora da doença, né? Sim. E no caso, a gente luta inicialmente para o controle da diarreia, né, da doença, Sim. porque é um caso muito grave, diarreia geralmente sanguinolenta, aonde você Uhum. entra em processos anêmicos assim profundos, né, e Exato. muito rápido, né, como você não faz absorção de nutrientes, então você entra Uhum. num processo de desnutrição, não só anemia. Anemia é uma das doenças que se manifesta no episódio Sim, de desnutrição da doença. Tem outras, né? exato.
que acabam se manifestando. Então, é uma doença que, na fase inicial do diagnóstico, ela é muito complicada por causa desses aspectos da diarreia, de toda essa perda de peso. A pessoa fica literalmente caquética, né? Então, assim, é Uhum. meio pele e osso, É, fiquei assim. até conseguir dar uma controlada nesse processo, né, diarreico, que é uma fase aguda da doença, né? E Uhum. tentar trazer a doença para a fase crônica, que também não é Sim. boa, mas pelo menos é uma Uhum. fase mais controlada, né? Sim. E então, no primeiro momento, a luta nossa é para esse controle diarreico, coisa que você já passou por essa fase e já tem conseguido. Uhum. Aí eu quero fazer algumas perguntas para você, Tá. que são as seguintes, Cindy. Você tem feito uso de glutamina? Que é glutamina, doutor? Então não. Com certeza não. Não Bom, sei o que é. a glutamina é um aminoácido, né? E ele é muito, muito utilizado para doenças inflamatórias, né? Glutamina, vou até escrever. Ai, meu Deus. Glutamina. Eu acho interessante como que a gente, né, tem algumas opções, digamos assim, para poder trazer a melhora para o paciente que tem, Ai, né, a doença amém. de Crohn e não é utilizada muitas vezes. Vai, Exato. Doutor, acontece muito uma situação assim, ó, muitos nutricionistas não sabem lidar com a doença. ai, meu O Deus, senhor complicado. entende? Entendo, É. infelizmente entendo. Ó, eu coloquei, por exemplo, escrevi aqui na internet só para ver se ia aparecer alguma coisa correlacionada, justamente para mostrar. Eu falei, ó, tá tão na cara que quando você escreve glutamina, função, já aparece aqui, ó, escrito assim, ó, o que é glutamina? Saiba os benefícios e como tratar, né? Então, assim, ó, já Nossa. está aqui direto, né? Mas a glutamina, ela é um aminoácido muito importante, porque ele Uhum. ajuda na reconstituição da mucosa, né, intestinal. Hum. Então, ele é muito Sim, utilizado, né, para a gente fazer o tratamento de doenças inflamatórias intestinais, não só no Crohn, retocolite ulcerativa sim, e sim. outras aí, né? Então, eu vou ler rapidamente aqui a descrição da glutamina, que estaria a seu Isso se acesso, mas que compra? ninguém compra. Glutamina é muito utilizada por atleta que faz musculação, né, também, que ela tem um Ah, papel importante na regeneração de musculatura e assim por diante. Então, sim, vamos lá, rapidinho, uma definição aqui de glutamina, tá? tá. A glutamina é um dos aminoácidos codificados pelo código genético, sendo, portanto, um dos componentes das proteínas dos seres vivos. A glutamina é um aminoácido livre e é mais abundante no tecido muscular, então por isso é utilizado pelos atletas também. Além de atuar Uhum. como nutriente energético para células imunológicas. Então, outro aspecto que é importante na doença de Uhum. Crohn, porque melhora a parte imunológica. A glutamina apresenta uma importante função anabólica, promovendo o crescimento muscular. Por isso que ela é utilizada na doença de Crohn, porque ela Ah, ajuda no processo da reconstituição da sim. mucosa lesionada. Então, Nunca me foi falado. eu Ah, nem doutor. sei o que eu falo diante dessa situação. Tudo bem. Ó, esse efeito pode estar associado à sua capacidade de captar água para o meio intracelular, o que estimula assim a síntese proteica, né? A Ah, glutamina é um aminoácido não essencial, ou seja, teu corpo produz, mas aí a gente toma justamente doses elevadas para poder melhorar esse aspecto, né? uhum. Sintetizado a partir das necessidades corporais, sendo a forma mais abundante de aminoácido encontrada no corpo. Sua síntese é feita a partir do ácido glutâmico, que aí sim é um aminoácido essencial. A Sim, glutamina é a amida do ácido glutâmico, né? Valina e isoleucina. Então, usa esses três aminoácidos aí para a produção dela. Fala sobre o metabolismo de glutamina e tal, mas eu quero só achar aqui alguma coisa de funções. Aqui, ó. Só para ler para vocês. Olha só que tá. interessante. E aí eu, sinceramente, não consigo entender como é que um profissional de saúde não sabe É. isso. Né? Tá bom. Deixa pra lá. A glutamina é porque vai fazer o quê depois de uma situação dessa? Chega a ser patético. Ridículo? É É, patético, é isso mesmo, ridículo, é. patético. A glutamina exerce funções muito importantes para o corpo, que são manutenção do sistema imunológico, super legal para quem tem essa Ah, doença, então. Equilíbrio uhum. do balanço ácido-básico durante os estados de acidose. Possível reguladora da síntese e da degradação de proteínas, fundamental para a regeneração, né, da mucosa intestinal lesionada e evitar, então, as diarreias sanguinolentas.
Sim. controle do volume celular, desintoxicação corporal do nitrogênio e da amônia, controle entre catabolismo e anabolismo, ou seja, quebra e produção de alguma coisa, né? No Uhum. combate da síndrome do overtraining, ou seja, para quem treinou demais, e aí ela ajuda a recuperar a musculatura mais rápido. Precursor de Sim. nitrogênio para síntese de nucleotídeos, importante para a reconstituição da mucosa. Então, vai se Só entender, melhora. vai se entender, né, por que que ninguém falou e nunca foi É, usado. Bom, uma coisa eu sei, se você tivesse usado isso daqui no início, né, você teria melhorado bastante da doença, né? exato. Olha aí, ó, você começa a escrever glutamina e eu falei assim de propósito, agora eu vou escrever só para verificar aqui, ó. Glutamina, aí você escreve DOE, antes de terminar de escrever doença, já aparece glutamina, doença de Crohn. Entra no Google Nossa, depois e faz esse teste para você ver. vou fazer. Que Vai entender, ó. absurdo. Então tá ali, ó, glutamina, doença de Crohn, glutamina, doença autoimune, né, que é uma Nunca vi doença autoimune, falar. glutamina, doença celíaca, que é outra doença intestinal, glutamina, Sim. doenças inflamatórias intestinais. Ah, vá. Tá bom, deixa pra lá, Deixa, doutor, deixa, deixa. porque é complicado. Então, assim, ó, todos os pacientes que eu tratei até hoje, né, com problema de doença inflamatória intestinal, a gente Uhum. sempre fez uso, né, de glutamina. E as doses, elas variam bastante, né, com relação à quantidade a utilizar diariamente para melhora, né, e você ter, Sim, né, essa possibilidade aí de controlar melhor os processos, tanto diarreicos como também as lesões que acontecem na mucosa, assim por diante. Melhora a sim, tua imunidade, vai melhorar tudo, né? A gente exato. ajuda a colocar o paciente, né, isso daqui favorece a entrada do paciente na fase que a gente chama de remissão da doença, ou seja, deixar o paciente na fase crônica e tirar ele da fase aguda, né? Então, é Faz muito só cinco importante. anos que eu não tenho remissão. 5 anos, né? Então, 5 anos. pois é, complicado. Então, assim, ó, a Desde que eu ganhei dose, minha nenezinha. pois é. Tem gente que recomenda umas doses aí que eu acho umas doses meio brutal, né? Mas eu acho que Aham. doses de 5 a 10 gramas, né, são doses É, bacanas, né, para você utilizar. tá, já anotei. E a glutamina você acha para comprar fácil pela internet, mas nessas lojas de, né, musculação também, né, que vende suplemento para Ah, musculação. Lá tá tem legal. bastante. Mas pela internet acha mais barato, viu? Só para Tá, avisar. tá bom. Então, assim, ó, um dos primeiros aspectos, né, da doença é justamente esse: a gente tentar controlar o efeito Uhum. devastador e diarreico que ela tem, fazendo essas lesões ulcerativas na mucosa. Por isso a Sim, glutamina é utilizada nessa fase. Vamos pular esse capítulo aí, porque a gente já não consegue entender mais nada porque que não sim. foi utilizado. Então deixa para lá. Fazer de conta que é novo, que descobriram ontem, né? E ninguém sabia, é novidade. Eu fui o primeiro a descobrir. Sim, Vamos considerar que isso seja uma verdade. Bom, tá. outro aspecto importante é o seguinte, né? Como nós estamos falando de uma doença inflamatória intestinal, eu falei que a gente precisa justamente controlar os efeitos diarreicos dela para que a Uhum. gente possa melhorar a produção da serotonina. Esse controle emocional, ele é muito, muito importante, né, para poder tratar essa doença. Então, Uhum. é um eixo, digamos assim, meio complicado. Por quê? É no intestino que eu produzo serotonina. E aí ele age na minha emoção. Só que eu não estou produzindo serotonina a contento no intestino muitas vezes por causa da diarreia ou por causa da estenose agora. E aí a Sim, emoção age no intestino piorando também o processo, né, gerando mais inflamação. Então, não produzo, piora aqui em cima. Não melhora aqui em cima, piora aqui embaixo. E aí eu fico, né, trocando é. essas informações aí e não consigo melhorar nem dos aspectos emocionais, nem dos aspectos, né, intestinais. Fora Sim. do sistema nervoso central, que é o nosso cérebro e a medula espinhal, o lugar onde a Uhum. gente mais tem neurônio é no intestino. É no intestino. Sim. Então, o intestino hoje ele é considerado pela ciência nosso segundo cérebro, né? Segundo Uhum. cérebro. E é muito interessante isso. Quando eu descobri que o intestino tinha essa quantidade brutal, né, de neurônios e que 95% da nossa capacidade de produção, né, de serotonina, que é o hormônio da felicidade, acontece no intestino, eu fiquei doido. Uhum.
E eu falei, nossa, como nutricionista, então eu tenho um papel muito importante, tenho um papel muito Muito. importante, né? E aí eu fui Uhum. atrás para poder fazer o mestrado justamente nessa área, né? Nessa área aí. E fui trabalhar com a parte intestinal. Por isso que também eu entendo um pouco da parte intestinal, né? Porque Ah, eu tive essa oportunidade de estudar sobre isso, né? Na época do mestrado. Antes do mestrado eu já comecei a estudar, já comecei a comprar um monte de livros, né, que falam sobre essas questões, está por ali perdido, né? sim. E eu acho que na verdade está lá no quarto, que eu estava lendo lá algumas coisas. E aí eu já comecei a estudar sobre esse assunto. Depois, quando eu fui para o mestrado, aí eu intensifiquei, né, um pouco mais o estudo sobre a parte intestinal e Uhum. trabalhamos aí muito com essas questões de doenças inflamatórias também, porque tem tudo a ver com a produção da serotonina. Então, o primeiro Sim, quadro é esse, é tentar controlar a diarreia, usando sim. glutamina e controlando a Mas como eu ingestão. tô com a estenose e eu tô constipada, não tem problema? Não, não tem problema, não tem. E Tá. dentro desse primeiro momento, o que que a gente usa? Glutamina, a gente usa Aham. reposição de lactobacilos. Pelo amor de Deus, fala que fizeram isso com você. Não. Ai, meu Deus. Lactobacillus, já até anotei. Nossa, Vamos, doutor, faz de conta que eu nunca fui numa Nutri. Ai, é triste, dá vontade de chorar. não, eu tô quase aqui, porque, assim, o que eu me preocupo demais com a maneira como tem sido conduzido doenças tão sérias, né? Porque, É. assim, desculpa, eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria, parece um pouco de falta de ética, mas não é. Mas a gente não pode brincar de ser nutricionista, né? Uhum, concordo. Nós estamos falando de vidas, né? E é De uma doença tão doenças. séria, né, doutor? Pois é, eu sinceramente, eu não tô, né, tô quase suando pelos olhos, como a gente fala no sul, de raiva, né? E tá Sim. assim, é muito complicado assim, de a gente olhar, né, para como tem sido conduzido a ciência, né? E Uhum. é muito triste isso, muito Triste. triste, né? E sei lá, fica até difícil, a gente fica até sem palavras para poder falar a respeito sobre isso, né? Mas tudo bem. Sim. Então, assim, a reposição de lactobacilos ela é muito importante por dois motivos. O primeiro motivo é porque ele ajuda no controle da diarreia, mas ele também ajuda no controle da constipação. Então, o lactobacilos ele é um Hum, regulador do trânsito intestinal, não, um sim. regulador do trânsito intestinal. Algo que você deveria, no começo, fazer uso direto. Você deveria ter Exato. tomado, por exemplo, 30 dias, né, o lactobacilos em sachê, e depois Uhum. continuar com o lactobacilos em cápsula todos os dias para poder dar esse suporte. Porque quando a gente tem episódio de diarreia, né, a gente Uhum. tem um processo de lavar literalmente o intestino. Né? Tem uma Sim. pessoa dizendo aqui ó, que o doutor Elion Pova, ele escreveu um livro com esse título, né? Segundo o Cérebro. Eu tenho esse livro, né? Eu tenho, já o li, né? É um Claro. livro que eu acho que tem outros melhores, né, nessa linha, mas eu já li, eu tenho também esse livro, mas tem outros bem melhores, né, que são muito mais complexo o conteúdo, mas é um bom livro também para quem quer começar a ler sobre essa questão do intestino como segundo cérebro, né? Uhum. Então, assim, é bem legal, né? Aí outra coisa que a gente tem que considerar então é o seguinte, o lactobacillus, no início, ele deveria ter esse papel, né? O papel de fazer o controle intestinal, né, do trânsito, para poder regularizar. Uhum. Então, esse é um aspecto importante. Já quando Sim. a gente tem processos de estenose, ele também é importante para tentar normalizar o trânsito intestinal. Mesmo que a gente sabe que a estenose já está construída, já tem essa dificuldade, né, para poder Sim. fazer a passagem do bolo fecal, é importante eu ter essa reposição de lactobacilos, tá? Sim. Bom, o segundo motivo é porque, assim, nossa microbiota intestinal, e agora pasme, né, ela é responsável aí por 70% da nossa microbiota, ó, da nossa imunidade. Olha que Nossa. louco. Nós estamos falando de uma doença que deprime o sistema imunológico e Uhum. estamos falando de uma microbiota que corresponde a 70% da capacidade que nós temos de combater as doenças e não foi feito. Pois é. Então tá Eu bom. nem sei o que lhe dizer.
Mudamos de capítulo então. Vamos para um próximo capítulo, porque esses dois primeiros aí foram muito Eu tristes. vi o senhor falar em fibras solúveis e insolúveis. O senhor poderia falar um pouquinho? Isso. Então, isso daí é quando você está no caso, né, da diarreia, no primeiro momento ali da doença, a fase inflamatória aguda da doença, aí a gente precisa controlar esse aspecto aqui, ó. Veja só. Eu tenho dois tipos de fibra. Tem uma Uhum, fibra que a gente chama de solúvel, que é a fibra que tá. hidrata, aquela que aumenta de volume. Todo, Sim. todo alimento que você coloca de molho, Cíntia, e ele Hum, tem essa capacidade de aumentar de tamanho, aí nós uhum, temos então nessa característica da fibra solúvel, que é gerar esse hum, aumento de volume do alimento. sim. Num primeiro momento, quando você tem episódios diarreicos, a gente usa justamente essa fibra solúvel, porque a fibra solúvel ela vai Hum, hidratar e ela tem a tendência a dar uma segurada no trânsito intestinal, né? sim, sim. Agora, não podemos de maneira nenhuma, no episódio diarreico, gerar fibra insolúvel, ingerir fibra insolúvel, né? Porque a ingestão da fibra insolúvel acelera o trânsito intestinal. Então Uhum, pioraria a diarreia. Agora, já no sim. caso da estenose, já é o contrário. Como você hoje já Uhum, tem uma constipação, eu preciso muito da fibra insolúvel para que ela uhum, tente normalizar o trânsito intestinal. Então, sim. todo o alimento que você coloca de molho e ele não aumenta de tamanho, são ótimas opções de fibras insolúveis, ótimas opções. Então, toda a parte de hortaliças, né, folhosas, todas são riquíssimas em fibra insolúvel, basicamente formada só por fibra insolúvel. Essa fibra insolúvel é a celulose, né, a hemicelulose, lá que não hidrata, né, e vai servir como matéria-prima para a fermentação intestinal. Por isso que a Mas gente tem aí, que repor os lactobacilos também, para que a fermentação seja correta, né? mas aí seria só as folhas? Tipo, lentilha, eu como muito. Isso, eu ainda ia chegar nessa parte, mas ótimo, né? Pergunta não tem problema nenhum, você pode fazer a hora que você quiser, Cindy. Mas assim, Sim. eu digo essa, eu citei essas por quê? Porque essas elas são basicamente as fibras insolúveis, né? A sua composição formada por isso, e é justamente o que a Tá, gente tira no primeiro momento, mas agora a gente já inclui. tá. Além disso, a gente tem fibra insolúvel na casca das frutas, né? Então, por exemplo, ali a Hum, casca da maçã, né? É fibra insolúvel, a uhum, casca da pera, né? Então, casca da sim. uva. Todas as frutas Hum, que a gente consome com casca, a casca é a fibra insolúvel. Por exemplo, quando o povo vai comer ah, jabuticaba, tá na época de jabuticaba, né? Aí o povo vai comer jabuticaba, o que que eles fazem? Eles estouram a jabuticaba na boca, come a parte interna e joga fora a casca. Depois fica perguntando, ai, tô entupido, não tô conseguindo ir no banheiro, não sei o quê. Mas também deixou de comer a fibra insolúvel, que é quem normaliza o trânsito. sim. Então, essa casca, né, das frutas, ela é muito interessante porque é ela que normaliza o trânsito intestinal, né? Então, muito Uhum, importante para nós. E eu encontro, então, não só na casca das frutas, como na casca dos cereais e das leguminosas. Então, quando eu falo, por exemplo, uhum. assim, ó, de aveia, ó, ótima Uso, fonte, né? uso. Muita fibra insolúvel e solúvel, tem as Hum, duas, né? Quando eu falo, por uhum. exemplo, de um arroz integral, tem fibra insolúvel, Também estou mas fazendo uso. principalmente, legal, ótimo, mas principalmente as leguminosas, né? Então, Tá. feijão, grão de Não bico, po... lentilha, Feijão não posso. ervilha, não pode. O que que você Não. sente? Muito gases, doutor. Fico com muita distensão abdominal. Isso a gente chama de meteorismo, né? Que é essa produção de gases excessivo no intestino, né? E muita dor, demora assim para passar. E mesmo você fazendo o uso, né, de um feijão que ficou de molho por pelo menos 2 horas, Mesmo fazendo, eu já deixei até de um dia para o outro. tá? Então vamos tentar algo, tá? Ah, Porque é fonte de fibra insolúvel e é fonte de proteína também, né? Então é interessante sim. para nós. Você já ouviu falar em dois medicamentos chamados Digelive ou Digeplus? Não, não. Então anota, Digelível. anota de novo. Digelive, Dige, né? Live, digeli, mudo. É, tá. Digelive, né? Live, Então tá. vou colocar aqui, ó, vou abrir aqui, ó. É Tá. Digeliv, é mudo no final. Tá. Ou o outro, Ou Dige dig Plus. 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 É. Deixa eu ler rapidinho aqui a bula, tá? Para Tá. você entender. É uma coisa muito importante. Antes da bula, deixa eu explicar aqui uma coisa.
Quando a gente fala de carboidratos, né, os carboidratos eles são divididos, né, em dois grupos grandes. Ou eles são carboidratos que a gente chama de carboidratos simples, ou eles são Uhum. carboidratos que a gente chama de carboidratos complexos. Os carboidratos complexos, eles são de dois tipos, né? O Uhum. carboidrato de reserva dos animais, que a gente chama de glicogênio, né? Passarinho de Uhum. novo ali, ó. Que a gente chama de glicogênio, ou então o carboidrato de reserva dos vegetais, que é o amido. E aí é o carboidrato mais abundante que a gente tem, que a gente acaba Uhum. consumindo, né? O carboidrato vindo Sim. do amido, né? Que é onde está ali nos cereais, né? Que está nas raízes, nos tubérculos, e é o que a gente come, né? O Uhum. povo se alimenta basicamente de amido, né? Então, Sim. assim, muito importante esse entendimento. Esse é um tipo de carboidrato. Para fazer a Uhum. digestão desse carboidrato, eu preciso do quê? De uma enzima. E essa enzima eu produzo, né? Para fazer a digestão Uhum. do amido, eu vou produzir a enzima, né, aqui nessa glândula parótida, né? E quando eu Uhum. faço a mastigação, eu despejo o conteúdo da glândula e ela começa a digestão do amido. Até 40% do amido é digerido pela amilase salivar. Os outros Uhum. 60% ele vai ser digerido pela amilase pancreática. Então, eu Uhum. tenho essa enzima para fazer a digestão desse tipo de carboidrato. Carboidrato Uhum. complexo, de reserva dos vegetais. Porém, Sim. eu tenho os carboidratos que são chamados de carboidratos simples, né? Os carboidratos simples, eles se dividem também em alguns grupos, né? Eu tenho, então, quando eu falo de carboidratos simples, né? Carboidratos que têm somente, né, uma molécula, somente uma molécula Uhum. composta ali por 6 carbonos e tal, que, por exemplo, a glicose, né? Glicose, que é Uhum. um monossacarídeo. Sacarídeo Sim. quer dizer açúcar, né? Sim. E mono de um. Então eu tenho os monossacarídeos, né? Eu tenho, por exemplo, a glicose, né, que é um monossacarídeo, a frutose, que é um monossacarídeo, né, a galactose, que é um monossacarídeo. Né? Então, a Uhum. união desses monossacarídeos começam a formar outros tipos de açúcar. Então, olha só, Uhum. quando eu falo, por exemplo, da sacarose, sacarose é o açúcar da cana, né? Esse açúcar Sim. da cana, ele é formado pela união de uma frutose com uma glicose, né? Então, unir os Uhum. dois monossacarídeos unidos, forma, né, esse disacarídeo, né? E quando eu tenho, por exemplo, a união da glicose com a galactose, eu formo a lactose, que é o açúcar do Sim. leite, um disacarídeo, que aí eu preciso da enzima para poder quebrar, né? Então eu Uhum. preciso da sacarase para quebrar o açúcar, né, da cana, eu preciso da lactase para poder quebrar o açúcar do leite, né? Quando eu tenho Sim. duas glicoses unidas, eu tenho uma maltose, aí eu preciso a maltase para poder quebrar, né? E assim por diante. Porém, Sim. quando eles se unem em três moléculas unidas, aí forma o que a gente chama de trissacarídeo. E quando une em quatro, um tetrassacarídeo. Aí é onde Uhum. nós temos o problema do feijão. Por quê? Porque o feijão ele é composto por tri e tetrasacarídeos, né? No caso, Uhum. são dois nomes bem interessantes, né? Sugestão aí para quem vai ter filhos gêmeos: a rafinose e a estaquiose. São trissacarídeos e tetrassacarídeos. Só que nesse caso, nosso corpo não produz enzima para fazer a digestão. Uhum. Então, olha só que interessante. Se você fosse uma pessoa, né, que passou dos 5 anos de idade e o seu corpo amadureceu, porque tem gente que ainda não amadureceu, hein, acredite. Né? E se o seu corpo tivesse amadurecido, ele ia dizer assim, ó, não quero mais leite, não quero mais. Uhum. Eu já cresci, já tenho 5 Exato. anos, já estou na Sim. segunda infância. Leite é só para a primeira. Né? O corpo sabe Uhum. disso, né? A Bíblia também sabe, sabia? É na Bah, Bíblia. É, interessante. pois é. Acho que Tô tentando. cientista tinha que ler mais Bíblia, Bah. sabia? Quer ver? Olha só que interessante isso aqui, ó. Do Hum. leite. Eu vou abrir aqui só para gente Tô dar risada tentando junto aqui. tirar ele, doutor, da minha vida. Mas é difícil. Mas para essa doença que você tem, você já deveria ter tirado há anos, né? É Então, verdade. veja só, olha só que interessante. Até a Bíblia sabe que leite é só para criança, né? Olha Hum. o que ela diz aqui em Hebreus capítulo 5, do verso 11 em diante. Começa uma Hum. conversa ali, os cristãos hebreus, né, não tinham progredido. Depois que Paulo ensinou um monte de coisa para eles, eles não tinham Sim. crescido espiritualmente. Mas o que eu acho interessante é isso aqui, ó. Diz assim, ó.
Eu vou ler do verso 11 ao 14 só para contextualizar. Você vê que até a Tá. Bíblia fala que leite é para criança, hein? E profissional ainda acha que a gente tem que beber leite, mas tudo bem. É, Ó, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quanto vos tende tornado tardios em ouvir? Ou seja, os hebreus lá ouviram, mas não compreendiam. uhum, Pois, com efeito, quando deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tende novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Então, olha lá. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Para sim. quem que é o leite? A própria Bíblia fala, o leite é para criança. Nossa, Mas o alimento sólido é para os adultos. Tá aí, tá explicado. até na Bíblia. Então, o que que acontece? Ó, quando a Ai, gente doutor. passa dos 5 anos de idade... Não, eu dou risada de algumas coisas dessa, né? Porque a gente fica insistindo em querer beber leite, então tem que amadurecer, sim. É Amadurece e verdade. abandona Não, o mas leite. eu tô tentando fazer o leite de coco que o senhor ensinou. Legal, muito bom. Já muda, né? Outro nível agora. Mas aí o que é Sim, interessante a gente analisar é que quando a gente chega com 5 anos, o nosso corpo diz assim: opa, segunda infância, acabou a primeira infância, não preciso mais de leite. Só que aí a gente sim. insiste, aí É. insiste. Aí a gente desenvolve uma relação. E eu acho muito engraçado, porque quando a pessoa vai no médico, não, isso daqui chega a ser engraçado mesmo, né? Porque você vai Hum, no médico, você tá lá com aquele desconforto abdominal, aquela é. dor terrível, porque bebe Horrível. leite e tal, não sei o quê. Aí o médico fala assim: olha, você é intolerante à lactose. É bem isso. E aí a pessoa sai dali e fala: meu Deus, eu sou defeituosa, eu tô com um problema. Não é isso que a pessoa sai pensando? Né? É verdade. Hebreus capítulo 5, né, do verso 11 ao 14, para quem está perguntando aí, falando sobre o leite. 5, 11 a 14, Hebreus, lá no final da Bíblia. Aí, olha só, a pessoa sai de lá desesperada. Meu Deus, eu sou defeituosa. Não, você não é Não. defeituosa. Defeituoso é aquele que a partir dos 5 anos continua bebendo leite. É Esse é o totalmente defeituoso. inflamatório, né, doutor? Sim, e uma É. porta E gigante todos os aberta para derivados? desenvolver. É, todos. Ai, O pior, nossa, eu Cintia, é que é como assim, tanto ó. queijo. Eu também comia, né? Me libertei. É quase uma libertação, assim, né? Tem que quase É exorcizar o negócio, porque é bem. Eu complicado quero mesmo. aprender a fazer o queijo vegano que o senhor ensinou. Não, a gente vai ensinar mais coisa ainda, vai ensinar Que mais. Fiquem tranquilos legal. que vai ter mais coisa, né? Ó, falar Sim. nisso, pessoal, hoje nós temos aula prática, né? Nós vamos ensinar a fazer bolo prestígio, olha só que legal, Olha. batata rosti, e também vamos estar abrindo a turma do Gastronomia 2.0 que vai acontecer em outubro, mas vamos abrir Tô agora lá, para o com povo certeza. ter tempo de se programar. E a gente vai trabalhar no mesmo sistema, café da manhã, almoço, jantar, sobremesas e diversos, né? Eu queria Legal. fazer já coisa diferente, aí minha esposa falou assim, mas você acha que ele já tem quantidade suficiente de receita para montar vários tipos de jejuns e não entrar na monotonia? Eu falei, não, não tem. É difícil, doutor, é difícil. Então, a gente vai dar mais opções para vocês ainda, né? Mas Ah, aí veja, olha só que interessante, esse paralelo que eu estou querendo trazer é para te explicar uma coisa muito importante. Ó, uhum, lactose, a partir dos 5 anos, a gente desenvolve uma relação de tolerância com ela. Então eu tolero. sim, Casamento sim. de tolerância. Ninguém que é casado quer ter casamento de tolerância, mas com leite a gente Não. leva o casamento de tolerância uma vida inteira, às vezes, né? Sofrendo as consequências. Então, isso quer dizer o quê? Que eu não tenho a enzima para fazer a digestão da lactose, no caso a lactase, por isso que eu acabo passando mal, né? Ah, O feijão contém esses dois tipos de carboidratos, triose e a tetrose, a afinose e estaquiose. E aí, nesse caso, eu também não faço digestão, porque eu não tenho as enzimas. Mas quem uhum, possui as enzimas? Intestino. Lá tem as hum, bactérias intestinais e elas produzem, né, essa, essas enzimas que a gente precisa. Por isso que gera gases, né, quando eu como feijão. sim. O que que a gente pode Couve fazer? também. Couve, eu sinto isso. É Repolho. porque é muito fibroso. Sorvete? É. E aí as bactérias intestinais vão fermentar. O que você precisa é melhorar o perfil das suas bactérias, né?
Precisa colocar bactérias que gerem fermentação, mas não, né, umas fermentações assim meio do mal, né, que gerem Sim. compostos tipo, olha os nomes, cadaverina, Não. putrescina, né? Não tem que ser coisa boa mesmo, não, né? Então a gente Bah. tem que tentar melhorar as bactérias intestinais. E aí, olha só, o Digelivre e o Dig Plus, eles vão Uhum. cumprir mais ou menos um papel Uhum. parecido com o que cumpre a lactase. Quando a pessoa toma o leite e passa mal, aí um É. médico, né, super bacana, fala assim, não, quando você for numa festa, vai e toma enzima para você poder comer. O teu corpo já está dizendo que não quer a porcaria. E aí Pois ele é. te dá uma opção para poder comer o que é lixo, né? Eu vou entender isso, Vou. mas tudo Vou bem. comprar então. E aí você comprando esses dois, um dos dois, né? Você Sim. vai tomar antes da refeição. Toma Tá. e come. Toma e come. Tá. E aí o que que a gente espera? Que ele consiga trabalhar com essa rafinose, com essa estaquiose de uma maneira melhor para tentar gerar esses efeitos colaterais menores intestinais. Então, eu vou ler aqui, ó, abri a bula dele. Agora eu vou dar uma olhada na Tá. bula e rapidamente vou passar para você, só para você entender. Não Tá. vai dar tempo da gente falar mais muita coisa, não, que já são 8 e 2 e eu tenho que Pois é. atender daqui a pouco. Mas já deu para a gente dar risada, já deu para a Claro. gente quase chorar Me aqui por ajudou causa muito, da doutor. forma como os médicos trabalham e tudo que eu falei ninguém falou, vai entender, mas tudo bem. É. Ó, Digelive, para que é indicado e para que serve? Enzima digestiva para preparação de alimentos como rafinose. Oh, olha lá, que legal. Viu Então, bem só? a rafinose que a gente está falando, que tem aí no Uhum. feijão, né? Sim. Então, assim, ó, é uma enzima que é a alfa-galactosidase, né? E é uma substância, uma enzima que ajuda o nosso organismo na digestão da rafinose. O que que é a rafinose? Está escrito aqui, ó. A rafinose é um açúcar complexo. Complexo. Não é complexo, é simples. Né? Uhum. Complexo é o amido. Né? Ela ainda faz parte dos açúcares simples, mas tudo bem. Até erro na bula a gente começa a descobrir. É complexo contido em alguns alimentos, como cereais, frutas, legumes e vegetais. Esse açúcar complexo é formado por açúcares menores ligados entre si. Três açúcares É. menores. Então, é tudo simples aqui ainda. Só começa a ficar complexo quando a gente chama de polipeptídeos. Né? Aí é grande. Né? Sim. Carboidratos já maiores. Né? Nosso organismo tem dificuldade de quebrar essas ligações, sobrando então esses açúcares complexos no intestino. Nossa, tem um outro erro aqui. Faltou um E aqui no sendo, aproveitados pelas bactérias, produzindo gases. Então, essa é a consequência. Quando eu como esse tipo de Hum. carboidrato, vai ficar salvo a live sim. Quem perguntou aqui quem foi o Van Klebson. Vai ficar salvo. Então, assim, ó, esses carboidratos não são digeridos, porque não produzimos essas enzimas. E aí, no caso, a gente faz o uso, né, da enzima vindo aí da farmácia, no caso, para tentar melhorar. Então, olha só, Tá. alguns exemplos de alimentos estão que têm rafinose. Né? Cereais, como arroz, aveia, centeio, cevada, granola, milho, trigo. Né? Das frutas, a banana, damasco, laranja, kiwi, maçã, pêssego, uva. Das frutas oleaginosas, as amêndoas, amendoim, avelã, castanha, pinhão, pistache. Nozes, né? Então, até aqui todos eles têm, mas em menor quantidade. Agora vem os que têm Sim. mais, né? Onde tem mais. Beterraba, ervilha, feijão, grande bico, fava, lentilha, soja, né? Então, esses Uhum. são os que mais tem. Tem outros que tem pouco também, que é alho poró, aspargo, batata, brócolis, cebola, cogumelo, couve, flor, pimentão e repolho. Então, o repolho é um dos que você diz que faz mal, né? E o É. feijão, outro que você diz que faz mal, né? Que está aqui, Sim. né? Então, assim, esses são bem concentrados, né? E a gente tem que levar em consideração esse aspecto, tá? Então, eu acho que isso vai te ajudar. A reposição de lactobacilos vai te ajudar, né? Sim. Fazer o uso da glutamina para não ter mais esses processos inflamatórios e ajudar na reconstituição da mucosa também vai ser interessante. Então, Uhum. glutamina entre 5 a 10, né, Tá. de dose Notei diária, aqui. né? Mais o lactobacilos, aí tem três marcas, né, que são boas aí que você pode utilizar. Vou escrever. Tá. Então não escrevam nada agora, pessoal. Deixa eu escrever o nome aqui, ó. Vai aparecer. Probiatop. Opa. Probiatop é uma delas. Tá aí, ó. Probiatop escrita. A outra chama-se Lacto Lactofós com S. Tá aí a segunda. E a terceira chama-se Simforte.
Sim, forte. Forte com T mudo. Tá. Sim, forte. Beleza, agora pode escrever, pessoal. Essas 3 marcas aí são marcas interessantes. Eu não ganho nada para recomendar nenhuma delas, não. Só que aquilo que é bom a gente compartilha. Mais ou menos assim que funciona, né? Então, Cindy, essas 3 coisas eu acho que já vai te ajudar, tá? Tá. Para começar. E depois, claro, mudança do padrão alimentar é muito interessante, né? Pelo jeito você já Sim. participou do Gastronomia Vital 1.0, né? Não, mas E vou participar do 2. então, quando você for, vou te dar uma sugestão, né? Ó, Tá, dica do Nutri, como o pessoal gosta de falar, né? Porque a dica tá. da Nutri, mas no caso tem que ser do Nutri, né? Então, assim, ó, não participe somente do 2, porque tem coisas que eu Tem que ensinei ter no o 1 que eu 1, não vou né? ensinar. Pois É, é é, ouvi igual o senhor isso, falar. é igual escola, é igual escola. Nós vamos Tá. numa crescente de informação. Então, Então vou não tem comprar os como a pessoa, dois. por exemplo, entrar no 5º ano e não ter feito o primeiro, o segundo, o terceiro. Entendi, Então, entendi. eu quero fazer uma crescente, né, com as pessoas. No 1, Uhum, eu explico como fazer uma montagem de cardápio, né? Eu explico ali quais são as fontes de carboidrato, proteína e gordura, como uhum. combinar para montar refeições equilibradas. E esse tipo de conhecimento não vai ter no 2. No 2 a gente já vai partir Ah, para outros conceitos teóricos, né, junto com a tá, prática que minha esposa vai estar ensinando. Então, assim, ó, tá bom. quem ainda não adquiriu, né, o Gastronomia Vital 1.0, né, vai ter possibilidade de fazer a compra do Gastronomia Vital 1.0 e do 2 já. Já garantiu o Tá. 2. Pelo seguinte valor, vou dizer aqui, ó. Hoje está sendo vendido a 147 o 1, tá? Uhum, Mas quem é aluno do 1, compra o 2 por R$ 50, né? uhum. Então, assim, quem ainda não é aluno, a 197 vai comprar os dois. Já vai comprar os dois, tá? Tá, Então, por esse valor você pode já vai levar o 1 deixar. e o 2. O 1 que já está disponível, o 2 que vai ser realizado agora em outubro. Então Sim. fica aí a dica. Nós vamos fazer o seguinte, Tá tudo salvo, né, doutor? Na tá? plataforma 1, né? Tá, tudinho, tudo lá. Né? Tá. Toda informação. Só que a gente vai. Isso eu não vou contar aqui, novidade, mas vou recontar. Nós estamos montando uma cozinha, né? Para poder fazer o Gastronomia Vital 2.0 e regravar o 1. Então, quem é aluno Ah, do 1, ele vai ter já o conteúdo lá, do que já foi feito. Mas ele ainda vai interessante. receber depois o 1 todo regravado. E a Bah. gente viu, eu vi uma necessidade, na verdade, de fazer o seguinte. Nós queremos continuar fazendo os gastronomias vitais aí, no caso, né, ao vivo. Porque a Uhum, interação é legal. Eu pego meu celular ali dentro dos grupos e vou respondendo as perguntas na hora que as pessoas vão fazendo com relação aos questionamentos dos pratos que a gente está fazendo. Então, vamos uhum. continuar fazendo nesse formato. Porém, vai ter uma outra novidade também, que é o seguinte. Além de ter, né, as 2 horas de live ali ao vivo fazendo os pratos do dia, nós vamos Uhum. gravar as receitas separadas depois. E vamos colocar Hum, também as receitas separadas. Então, quem quiser assistir a live inteira vai estar lá, 2 horas, né, de sim. live. São 5 aulas, 2 horas cada uma, 10 horas aulas. Mas Uhum. todos os pratos que vão ser ensinados em cada uma dessas lives vão estar separadinho também, porque se a pessoa fala assim, eu queria assistir só, né, o prato tal. Então ela assiste Uhum. ali só a receitinha daquela, né, que ela tem interesse naquele momento. Se ela não Sim. pode assistir as 2 horas. Por quê? Nós temos um grupo muito grande de idosas, né, que Hum, fizeram a aquisição do programa. E muitas delas não têm, né, uma habilidade com a internet. E aí sim, o que existe acontece? sim. Elas entram e elas não sabem arrastar a barra ali para poder jogar direto onde ela quer e Uhum. assistir aquela receita específica e tal. Então, para facilitar a vida de todo mundo, que o nosso papel tem que ser facilitar e não complicar, Uhum. nós vamos fazer nesses 2 formatos aí para a pessoa ter todo esse conteúdo, Bah, entendeu? bem legal Para isso. poder ajudar. E foi uma coisa que apareceu na minha cabeça um dia e eu fiquei assim, falei, ixi, nossa, eu estou dificultando em vez de estar ajudando, né? Então a gente vai Sim. fazer nesses 2 formatos. Então, para Ah, poder bem ajudar. legal. E aí então assista o um, você tem até o fim de Tá, outubro para assistir o um, para poder tá. assistir o 2 ao vivo depois, né? O 2 É, eu tô começa no dia 6 de outubro. O Bem Nutrido eu também tô participando, tô fazendo Hoje tem também. Hoje aula, tem, né? hoje tem É, aula gratuita, né? Vai ser bolo sim. prestígio e batata rostica. A gente vai fazer ao vivo Hum, hoje, né? A coisa partir das boa. 7 horas da noite, tá? Então, assim, Isso. aproveitem. Bom,
Cíntia, foi muito bom falar contigo. Uma pena que eu não consegui ver você. Só estou vendo a cortina da tua casa, eu acho. Sim, é a minha cozinha. Na cozinha. Mas assim, foi legal, né? Espero que essas Foi. informações foram poucas, assim, né? Porque tivemos a dificuldade da conexão, mas ainda assim eu acho que dá Sim, para você aproveitar e entender me algumas ajudou. coisas. Outras Claro que pessoas eu sim. tenho certeza que também foram beneficiadas. O pessoal disse que foi bem legal, né, na live Uhum, de hoje. Vai ficar aí que bom, tudo registrado, gravado para quem quiser assistir, compartilhar depois, tá? Se você conhece com alguém que tem certeza. esses problemas, né, Claro, já conheço um compartilhe. grupo. Vou fazer isso para ajudar o Pois pessoal. porque são informações básicas. Ó, foi três informações, então é o ABC, né, da É, doença, digamos assim. Nós, sim. o que nós falamos aqui, sim, foram as três coisas mais básicas da doença, né? É, pois é, doutor, para o senhor ver como a gente tá bem ruim de nutricionistas no Brasil, né? A gente tem, dentro de todas as áreas, bons profissionais e maus, né, profissionais. É, O grande problema não é a boa vontade, a índole, não é nada disso. O sim. grande problema é a formação. Hoje nós Uhum, temos uma formação acadêmica muito fraca, muito fraca. sim. Tem gente perguntando se vai poder ser feito aqui parcelado. Sim, vai poder ser parcelado em até 12 vezes. Lembrando que aí tem juros do cartão, tá? Então aumenta um pouquinho, que é os juros que o cartão mesmo embute. Mas assim, a formação acadêmica, ó, já geraram mais um boleto aqui agora. Então assim, ó, a formação acadêmica hoje, Cindy, é muito fraca. É, eu É acho muito que é isso que fraca. acontece. E aí o que acontece é que muitos acadêmicos se acomodaram com a informação recebida dentro da universidade. É, eu vi Se o senhor falando formaram sobre isso. e não progrediram na profissão. Então esse é um aspecto que a gente tem que considerar, tá? Então Uhum, assim, ó, precisamos sim, né, receber informação na academia, lá na universidade. uhum, uhum. Depois, continue estudando. Não, o No material de estudo está lá. aperfeiçoamento, né? Não, nenhum daqueles livros ali, ó. Não, Nossa, isso aqui é um terço dos livros que eu já li. Os outros dois terços são guardados num outro lugar que não cabe tudo aqui. é. Então, assim, aí tem uns livros que são bem pequenininhos, né? Coisinha básica, assim, ó. Tipo, fisiologia, né? Nossa, meu Pequenininho, Deus. né? Aí tem outra aqui, bioquímica, Uma pequenininho, enciclopédia, né? né? Outra aqui, ó, neurociências, pequenininho, então é assim. Então, assim, ó, Nossa, não tem como a gente ficar, então, lá, neurociências, princípio de bioquímica, né, fisiologia do Guyton, então tá aí tudo aí, ó. Então, são essas coisas aqui que nossa. dão suporte pra gente depois virar profissional de verdade. Porque o Sim, que eu acontece, disse. Cíntia, dentro da universidade é o seguinte, a primeira coisa é que nós temos alunos, né, imaturos. Isso é normal. Todo mundo, quando entra na faculdade, é imaturo, né? A gente está saindo do ensino Uhum, médio e acha que a sim, universidade é oba-oba. Ainda não é. criou a consciência de que ele está ali para se tornar um profissional. Então, isso daí é inerente do ser humano. A gente entra Uhum, imaturo na universidade. E quando que a sim. gente está maduro? Depois que se forma. Depois que se forma. Então, Sim. esse é um grande problema. O grau de maturidade para poder fazer uma faculdade vem depois que você termina a faculdade. Então, aí você começa de Uhum, verdade o amadurecimento profissional, estudando sozinho, né? sim. Autodidata. Tem que se tornar autodidata Ah, nesse processo. E aí o que, que eu vejo como um grande problema? Essas disciplinas, assim, que são disciplinas básicas como anatomia, fisiologia, bioquímica, embriologia, histologia, né, farmacologia. uhum, Então, assim, são as disciplinas básicas, são estudadas no início, muitas vezes, do curso, onde não tem um uhum, grau de maturidade. E a falta desse grau de maturidade faz com que a gente leve meio nas coxas, né? Você sabe de onde vem esse uhum. termo nas coxas? Não, doutor, não Não? sei. Então, esse termo nas coxas vem, né, da época da escravidão, quando as telhas, né, das casas dos senhores, né, eram feitas na coxa dos escravos, né? Então, Nossa. moldava na coxa a telha.
E era dito nas coxas, por quê? Porque tinha uns que tinha coxa mais grossa, outro coxa mais fina. Então não dava aquele encaixe perfeito na hora de você montar o Sim. telhado. Então entrava, tinha goteira dentro de casa por causa disso. Não, Meu Deus. porque era feito nas coxas, entendeu? Então Sim. assim, esse termo, né, nas coxas vem dessa época, vem dessa época. E aí a gente percebe que justamente muitos alunos estão levando nas coxas, né, essas Uhum. disciplinas que são as disciplinas que criam o alicerce para a formação profissional porque não têm o grau Exato. de maturidade, ainda não Sim. sabem, né, estudar. Sim. Então é muito complicado. Então a gente também não pode julgar os profissionais, né, que estão Claro. recém-formados. Mas Sim. assim, profissionais que já estão no mercado há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, é Hum. diferente. E esses precisam progredir, precisam sair da zona de conforto. A parte acadêmica já passou e o grau de maturidade tem que chegar em algum momento na profissão, aonde eles não vão ficar só com aquele conteúdo de sala de aula e vão evoluir como profissional, buscando mais informação e estudando sozinho. Né? Então, o que eu Sim. vejo é o que tem faltado é isso, né? É esse Uhum. crescimento profissional depois da formação. Né? Só isso que tem É. faltado. E aí a gente encontra casos como o seu, né, que não foi bem Quem paga o amparada no preço, início. doutor? É, é, Quem paga? pois é, Somos complicado. nós, né? Mas É. tudo bem. Então, assim, ó, eu me preocupo com relação a esse aspecto, né, a não crescimento profissional depois da formação. Né? Então, é Uhum. aí onde os profissionais têm pecado. Não na parte acadêmica em si, porque lá não tem nem maturidade e ainda o ensino no Brasil é muito ruim. Né? Mas Uhum. depois que se forma, estude sozinho, né? Comece a fazer os Exato. seus cursos, os seus aprimoramentos, mas principalmente se Uhum. torne autodidata. É isso que está faltando, né? Mas foi bom conversar contigo, Cintia. Foi ótimo, foi E muito bom. já, já fica esse alerta aí também para os profissionais, né? Para a gente Sim. continuar progredindo, continuar crescendo, nos tornarmos cada dia um profissional melhor para poder dar esse Uhum. suporte para as pessoas que estão precisando, né? Fica essa dica aí para os profissionais, seja da área de saúde, nutrição, né, ou qualquer Sim. outra área. Por quê? Exato. O mundo precisa de bons profissionais, né? Mas os bons Uhum. profissionais não são formados na universidade. Os bons profissionais são formados no dia a dia, né, no crescimento profissional após a sua formatura. Quando você recebe teu canudo, aí você começa a estudar para ser profissional. Até aquele momento você era estudante. E agora começa a sua Sim. jornada profissional de crescimento, tá bom? Exato. Pessoal, um bom feriado para todos vocês. Cintia, obrigado Bom, por compartilhar sua história e- conosco. eu Né? que agradeço, doutor. Muito E obrigada pelas dicas. estou à disposição. E 19 horas, pessoal, então temos o nosso encontro hoje, fechando o desafio Bem Nutrido, né? Um desafio que para mim foi muito legal de estar fazendo com vocês, né? De estar transmitindo todo esse conhecimento. E aí eu peço para que hoje à noite vocês venham para a live, mas não venham sozinhos, convidem mais pessoas, para que a gente possa então, né, aprender essas receitas e também aí vamos fazer a divulgação, óbvio, né, do próximo Gastronomia Vital e as pessoas já vão poder fazer a aquisição, né, que quiserem participar conosco desse próximo programa, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, um ótimo dia, que Deus abençoe a todos. Cintia, Amém. melhora a cada dia. Tchau. Obrigada.